Graça e paz, amados. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E damos graças a Deus, pois devido à sua graça e misericórdia é que podemos com certeza estar aqui. E hoje, amados, nós estaremos falando a respeito de um tema muito atual, onde precisamos verdadeiramente voltar a dar valor ao que tem valor. Precisamos voltar a investir em pessoas e não em coisas. Valorizar pessoas e não coisas. E o tema de hoje será este: enquanto se investe em pedras inanimadas, as vivas clamam pelo favor de Deus. Amados, não só a Igreja de Cristo, creio estar em débito em relação a muitas coisas concernentes à Palavra de Deus, coisas estas que principiam a vontade de Deus para que aqueles que o servem, aqueles que anunciam a sua palavra, venha colocar em prática. Mas o mundo, num contexto geral, está também neste caminho. Então nós podemos deduzir que, infelizmente, e com muita tristeza, constatamos que a Igreja de Cristo, que deveria fazer diferente, fazendo a diferença em relação às filosofias do mundo, ela entrou por um caminho onde ela está a seguir a filosofia do mundo. Pelo menos neste aspecto, onde nós vemos que coisas, matérias inanimadas, são mais importantes do que vidas, do que almas. E o versículo do qual nós vamos aqui nos basear para poder argumentar alguma coisa a respeito está em Romanos 8, a partir do versículo 22 e 23. Está escrito assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amados, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nós vemos aqui, amados, que todos aqueles que pelo menos um pouco de conhecimento da Bíblia possuem, estão verdadeiramente na expectativa de que os filhos de Deus sejam revelados, se manifestem. E de que forma? De uma maneira completamente diferente da qual as pessoas do mundo se comportam, da qual as pessoas do mundo valorizam e buscam ansiosamente conquistar. Desta forma, nós, como crentes em Deus, em Jesus Cristo, precisamos anunciar, precisamos expor, amados, a palavra de Deus, confrontando estas filosofias do mundo, confrontando inclusive o que vem sendo anunciado por alguns na própria igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito assim em Romanos 8, 19 e 21, que antecede o que nós lemos. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada
será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós sabemos que, através do pecado, a humanidade foi escravizada. E a partir deste momento, desta escravidão, ela passou a ser manipulada pela vontade daquele que a escravizou por meio do pecado, que é Satanás. E Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para libertar aqueles que, devido ao pecado, se tornaram escravos de Satanás. Cristo veio para verdadeiramente fazer com que aqueles que crescem nele fossem gerados novamente, agora com a semente divina, para que fossem então restaurados, da mesma forma como foi a aparição do primeiro homem no Jardim do Éden. Ou seja, tendo o controle novamente da sua própria vida, podendo sim, com liberdade e autoridade, dizer sim, sim, para o que deve ser dito sim, e não, não, para o que deve ser dito não. Ou seja, não sendo mais escravos. No Evangelho de João está escrito, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade seria esta? No 36 é dito qual é esta verdade. Está escrito assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós sabemos, amados, que Jesus declarou ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus declarou ser o Filho de Deus. Então, se por ele nós nos achegarmos a Deus, algo que ele também deixou bem claro, enfatizando que ninguém viria ao Pai senão por ele, então nós temos aqui a constatação de que o Filho de Deus, sendo Jesus Cristo, tem poder para nos libertar, tem poder para gerar novo nascimento em nossas vidas, em nossa vida espiritual. Enquanto, como a Igreja de Cristo nesse mundo, amados, escolhida e capacitada para anunciar a boa nova da salvação eterna em tempo e fora de tempo, enfrentando assim todas e quaisquer circunstâncias adversas advindas deste real comprometimento, estiver, por falta de entendimento para com o propósito de Deus por meio dela, investindo milhões de reais em construções de templos memoráveis e confortáveis aos seus membros, para ostentar o quão abençoada é financeiramente, simultaneamente, milhões de pessoas todos os dias estão indo para um desconfortável lugar chamado inferno, pelo descaso da noiva de Cristo, que está a celebrar as bodas do Cordeiro, construindo e preparando seus majestosos salões de festas, sem o Cordeiro, que ainda não a desposou literalmente. Amados, nós sabemos que a noiva de Cristo é a igreja, e a igreja precisa estar se responsabilizando pela sua missão de anunciar o Evangelho, de levar a palavra de amor e perdão de Deus para a humanidade, para que eles possam, através desta palavra, decidirem por se arrependerem, por receberem a Cristo como Senhor e Salvador, tendo nele pago todos os seus pecados para com Deus. Como igreja, amados, nós precisamos clamar ao Senhor, orar ao Senhor, para que Ele venha, para então Ele desposar a sua noiva, levando-a consigo para o paraíso por toda a eternidade. Então agora, amados, não é momento de celebrarmos, não é momento de construirmos nada aparente, nada físico, mas sim de estarmos construindo, unidos
como filhos de Deus, num só propósito, num só objetivo, o edifício espiritual, a igreja espiritual do qual Deus verdadeiramente habita e quer habitar, para poder então resgatar e levar para o paraíso. Nós precisamos nos empenhar em conquistar almas, ganhar almas para Cristo, não impondo o evangelho, mas pregando um evangelho vivo, um evangelho ativo, um evangelho na prática, não só por palavras. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, a ter a prioridade de Deus em nossas vidas, tornar Deus prioridade em nossas vidas. Porque se em nós mesmos outros não virem isso, como então e por que então vão querer receber a Deus, vão querer ouvir a palavra de Deus? Se nós que fomos comissionados e que declaramos ser chamados para anunciar a boa nova, que somos representantes, que somos sacerdotes para poder levar a palavra de Deus, não a valorizamos? Não valorizamos os princípios que estão contidos nela, na palavra de Deus? Como então as pessoas virão a Deus, se não vem em nós uma confiabilidade, não vem em nós uma responsabilidade em relação a isso? Amados, nós estamos aqui a peregrinar por este mundo. Estamos aqui noivando com aquele que está prestes a se casar com uma esposa, a sua igreja, verdadeira e plenamente submissa a ele e a sua palavra eternal, que diz para irmos e ensinarmos a todos a respeito de sua graça abundante, que a todos deseja salvar eternamente. Pois em Tito está escrito que a graça de Deus é manifesta a todos os homens. A vontade perfeita de Deus, amados, é que todos os homens se salvem. Sabemos, porém, à luz da Bíblia, que muitos não se salvarão, devido à vontade permissiva de Deus. Porque com Deus nada é por obrigação, nada é por necessidade, nada é com tristeza, mas tudo é com alegria e voluntariedade de espírito. Tudo é com uma decisão respaldada em liberdade, onde essa decisão deve ser devido à gratidão e o amor para com Deus, e não uma dívida, não uma obrigação para com Deus. Mas se nós, como igreja, não passamos isto àqueles que ainda não conhecem a Deus, como eles poderão então vir e conhecer a Deus e receber a Deus, receber a Cristo em suas vidas? Assim, amados, nós estamos negligenciando uma outra exortação dada à igreja, de que omitir fazer o bem resulta em pecado, e o salário do pecado é a morte eterna. Pensem nisto, amados, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Amados, creio estar mais do que na hora de repensarmos o nosso conceito de igreja, pelo qual temos vivido e cooperado na seara do Senhor. Se nos é dado o privilégio de cultuar e adorar ao Senhor em qualquer lugar, adorando-o e servindo-o em espírito e em verdade, que tal o fazermos então, não mais preenchendo o nosso ego em templos de alvenaria construídos por mãos de homens, da qual o Senhor não habita e nunca habitará, para passarmos a edificar a Ele novos templos vivos, que foram criados por Ele, para Ele tão somente, e que passarão a ser o lugar de sua habitação, por serem despertados por aqueles que já o são, através do seu poder que age por meio de cada um de nós, devido ao seu Espírito Santo que em nós opera e flui como um rio
que a tudo inunda, não para matar, mas para dar a plena e abundante vida eterna, para a qual todos fomos um dia criados para desfrutar juntamente com Ele, o Criador, por toda a eternidade, que se encontra e se manifesta nele, o único e eterno Deus. Amados, veja o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículos 14 ao 21. Diz assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amados, nós temos que aproveitar ao máximo a cada oportunidade que tivermos de anunciar o Evangelho. Não podemos viver como insensatos, amados. Não podemos, amados, estar construindo hotéis para dormirmos. Nós temos que despertar, nós temos que levar o Evangelho a toda criatura, para que elas possam então decidir se vão ou não se tornar filhos de Deus. Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está bem expressa quando Paulo fala a Timóteo de que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então, que nós estejamos imbuídos desta missão, desta prerrogativa, amados, de estar fazendo a vontade de Deus, mesmo que isso nos custe a vida, mesmo que isso nos custe o conforto, nos custe tudo mais, pois o próprio apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que ele tinha e veio a perder por causa do Evangelho, ele reputou, amados, como esterco, pelo conhecimento de Cristo. Amados, esterco nós sabemos que é lançado à terra para que faça com que a terra se torne mais fértil ainda. Da mesma forma, amados, que a nossa vida possa ser um exemplo, possa vir a ativar, a deixar mais fértil a terra no coração de outros, amados. Terras muitas vezes estéreis, coração duro, terra dura para a semente, para a semeadura, mas que através do nosso testemunho, através da nossa responsabilidade, da nossa abdicação, da nossa abnegação, da nossa submissão a Deus, podem se tornar terras boas e produtivas para o reino dos céus. Terras que podem vir a receber a semente da palavra de Deus, vir a germinar, a brotar, a crescer e a frutificar para Deus, frutos permanentes que permanecerão por toda a eternidade e que se multiplicarão em todos os tempos devido à submissão, devido à responsabilidade, à fidelidade e à lealdade que cada um tem para com Deus. Amados, ao olhar para este mundo, eu me entristeço. Porém, quando olho para Cristo, eu me alegro, porque vejo nele a total submissão que teve para com Deus e que diante da morte deu vida a todos nós, dando-nos o perdão e pedindo a Deus o perdão por não sabermos o que estávamos fazendo. Sim, porque o meu e o seu pecado estava também matando Jesus Cristo naquela cruz. E ele morreu
por mim e por você hoje, e morreu por aqueles que ainda virão a nascer, pelos nossos descendentes, pelos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Porque ele fez o único sacrifício que redimiu todos os pecados da humanidade, do passado, do presente e do futuro, para um dia, num breve porvir, estarmos todos reunidos com Ele, como sua esposa amada, como sua igreja imaculada e santa, diante de Deus, o nosso Pai Celestial. Amados, que possamos estar entendendo a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus se cumprir por meio de nós e em nós. Que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração, trazendo a cada coração o entendimento da vontade de Deus para aqueles que proclamam e declaram ser a Igreja de Cristo. Permitindo Deus que nós possamos estar de volta brevemente para mais uma reflexão em Momentos na Eternidade. Fica aqui o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida.